Você tem na sua vida um ponto de referência que te auxilie a vencer as lutas deste mundo? Não saia daí. Depois da vinheta, falaremos sobre este assunto. Olá, sou Walter Luiz, psicanalista, e hoje eu venho falar com você sobre algo muito importante, que é você ter um ponto de referência na sua vida que te auxilie nas lutas neste mundo. O que eu quero trazer para vocês nesse vídeo sobre Bíblia em análise é trazer um fato importante das histórias bíblicas que possam te auxiliar no seu desenvolvimento não somente espiritual, mas também no seu desenvolvimento pessoal. E um dos fatos importantes que eu quero trazer para vocês é sobre o tempo do nascimento de Jesus. Como é que o povo vivia naquela época? Em que estado aquele povo se encontrava? Será que esse povo se encontrava num estado diferente do nosso? Ou será que eles se encontravam num estado semelhante ao nosso? Veja alguns pontos. Na época do nascimento de Jesus, aquele povo, aquela multidão, no povo de Israel, viviam oprimidos por espíritos maus. Viviam na enfermidade no seu corpo e enfermidade nas suas almas. Era um povo que vivia com dificuldades financeiras, muitos viviam até mesmo na miséria. Muitas pessoas eram extorquidas pelo governo. E hoje, será que o mundo é diferente? Ou estamos vivendo a mesma situação na época do nascimento de Jesus? Naquela época, o que o povo mais precisava? Eles precisavam de libertação. Eles esperavam uma libertação naquela situação em que eles viviam. Porque eles estavam cansados de ver oprimido por espíritos maus, estavam cansados de ver enfermidades no corpo e na alma, estavam cansados de ter dificuldades financeiras, de viverem na miséria sem saber se comerão o pão de amanhã. Estavam cansados de ser extorquidos pelo governo atual, que simplesmente só cobravam impostos. Isso requeria uma libertação. O povo ali naquele momento estava precisando de um ponto de referência, a qual pudesse lhes auxiliar na luta contra esse sistema deste mundo. E hoje, nos dias atuais, estamos vivendo de uma forma semelhante. Há muitas pessoas entrando em depressão, muitas pessoas com síndrome do pânico, muitas pessoas totalmente desanimadas, sem esperanças mais na vida. E se não tomarmos cuidado, teremos uma história triste de muitas pessoas entrando no rol do suicídio. Porque faltam em suas vidas um ponto de referência que possa auxiliá-los a lutar e a vencer o sistema desta vida. E qual é o tempo de nascer? Qual é o tempo que nós temos que nascer, esse novo ser, esse novo ponto de referência em nossas vidas? Esse novo ponto de referência que eu digo é a nossa vida espiritual. Ela precisa nascer em nossas vidas, porque estamos correndo o mesmo ponto na época de Jesus. Nós estamos ocorrendo em nossas vidas, está ocorrendo neste mundo as mesmas coisas que acontecia na época de Jesus. Mas é muito importante nós avaliarmos algo interessante. Ainda que o povo estivesse sofrendo, ainda que o povo estivesse oprimido, ainda que o povo estivesse precisando de uma libertação, há um fato interessante que aconteceu na época de Jesus, que também acontece nos nossos dias. Diz a palavra de Deus que o menino Jesus foi reclinado numa manjedoura porque não havia lugar para eles na estalagem. Isto muitas vezes ocorre no mundo atual como ocorreu no mundo passado. Ou seja, o mundo não tem lugar para o nascimento da espiritualidade. O mundo não dá espaço para que o Senhor seja rei e seja Senhor sobre a nação. Como diz a palavra, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. As pessoas não abrem espaço para a espiritualidade.
As pessoas não têm internamente espaço para que Cristo venha habitar, para que essa espiritualidade venha nascer. Muitas vezes a estalagem de nossas vidas pode estar ocupada com outras coisas, tantas coisas deste mundo, que muitas vezes não dão espaço para que a espiritualidade, para que esse ponto de referência nasça em nossas vidas. Então o menino foi reclinado numa manjedoura. Nós precisamos dar espaço em nossas vidas, de todas as nossas atividades que nós fazemos, dos nossos trabalhos, de tudo quanto nós temos dos nossos afazeres. Nós precisamos ter um espaço para que essa espiritualidade possa nascer nas nossas vidas, pois todos nós precisamos deste ponto de referência para termos forças para lutarmos nos dias atuais. Quem não quiser ser vítima dos fatos brutais dessa existência física deve ter este ponto de vista que se encontra além deste mundo. Nós precisamos ter este ponto de vista. Jesus mesmo disse, quando esteve aqui, o meu reino não é deste mundo. Nós precisamos procurar um apoio neste reino de Cristo que não é deste mundo, o qual virá ao auxílio de todos aqueles que derem espaço para que a espiritualidade entre nas suas vidas. Esse ponto é a espiritualidade que nos leva à individuação, que nos leva a ser um ser individual. Muitas vezes nós somos escravos até mesmo dos nossos egos, somos escravos dos nossos vícios, dos nossos hábitos e precisamos muitas vezes nos libertar da escravidão de hábitos que nós mesmos criamos, que muitas vezes esses hábitos que nós criamos está ocupando um espaço que deveria ser de Jesus, um espaço que deveria ser da espiritualidade em nossas vidas. Quando Jesus nasceu, ele estava ali entre os animais. E o que isso quer dizer? O que isso significa para nós? Essa vinda da espiritualidade, ele é um processo justamente instintivo que nasce na parte da nossa natureza enraizada na biologia de nosso ser. Nós precisamos, através desses instintos, abrir um espaço para que a espiritualidade então possa nascer. Muitas pessoas neste mundo, ainda que passe as mesmas dificuldades que os demais, têm a mania de grandeza, achando que não precisam da espiritualidade em suas vidas, que não precisam ter encontro com Jesus em suas vidas, porque são capazes de lidar com todas as coisas. Saiba de uma coisa, quando Jesus nasceu, houve umas visitas muito interessantes que foram ver Jesus no seu nascimento, que eram os pastores e os reis magos. Ou seja, os pastores na sua vida de humildade, e os reis magos também na sua vida de grandeza. Mas esses dois grupos estiveram ali presentes no nascimento de Jesus. Isso quer dizer que nós devemos ter humildade, levar tanto a nossa humildade quanto a nossa grandeza na presença de Jesus, para que essa espiritualidade possa também nascer em nossas vidas, para que nós também possamos tornarmos vencedores neste mundo. Deixe a espiritualidade nascer na sua vida. Esse é o ponto de referência, esse é um ponto de apoio que você precisa para você poder vencer as lutas dessa vida. Nós somos seres humanos, mas nós somos constituídos de espírito, alma e corpo. Muitas vezes cuidamos do corpo, muitas vezes cuidamos da alma através das nossas emoções, através dos nossos divertimentos, mas nós esquecemos de fortalecer o nosso espírito. Muitas vezes a fraqueza no espírito nos leva muitas vezes à falta de esperança, à depressão, a um excesso de ansiedade que muitas vezes perturba a cada um de nós e acabamos por assim perturbar aqueles que estão ao nosso redor. Deixe a espiritualidade nascer na sua vida. Faça um convite para que Cristo entre na sua vida. Tome o mundo espiritual como um ponto de referência para que possa te auxiliar nas lutas nessa vida. Você pode ter certeza de uma coisa, que quando você dobra o seu joelho, quando você tem aquela intimidade com Deus, e peça para que Deus entre na sua vida e você começa então a ler e a meditar na sua palavra, você sente uma força interna tão grande, uma alegria, uma paz de espírito tão suave que só Cristo pode dar.
Esse é o maior prazer que o homem pode ter na vida, é desenvolver o seu lado espiritual. E saiba de uma coisa, que quando você desenvolve esse lado espiritual, a fé brota na sua vida. Aí você vai ter a certeza de uma coisa, que tudo é possível àquele que crê. Fique com essa palavra, não deixe de assistir os demais vídeos, compartilhe, dê o seu like e saiba de uma coisa, aqui em Bíblia em Análise, nós vamos ensinar você a ter o seu desenvolvimento espiritual individual para que você tenha uma vida feliz e abençoada. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado.